do país, convoca todas as igrejas e congregações presbiterianas aqui no Rio Grande do Sul para, nesse domingo, no dia 28 de fevereiro, tirar um tempo de jejum e oração em favor do nosso estado. Porque temos percebido que tem se agravado a relação e a pandemia aqui no nosso estado. Eu gostaria de trazer algumas instruções para a igreja com base no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, onde Cristo Jesus nos orienta como nós devemos praticar o jejum. O texto diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigurando o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lave o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Quando nós olhamos, principalmente saindo daquilo que nós como igreja acreditamos que é um exemplo daquilo que nós professamos, nossos símbolos de fé, eles nos ajudam a entender um pouco mais quando a igreja deve praticar o jejum. Por exemplo, a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 21, que trata do culto religioso e do domingo, a seção 5, na verdade, diz o seguinte: a leitura das escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graça no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são parte do ordinário culto de Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, e agora o texto nos diz jejuns solenes e ações de graça em ocasiões especiais, tudo que em seus vários tempos e ocasiões próprias deve ser usado de modo santo e religioso. Ou seja, a prática do jejum faz parte também do culto público e também do dia do Senhor, como um ato de espiritualidade ou uma prática espiritual da sua igreja. E não só isso, mas também vários dogmáticas teológicas nos ensinam sobre a finalidade do jejum. Por exemplo, João Calvino, nas Institutas, no volume 4, no capítulo 12, que trata da disciplina eclesiástica, cujo principal uso está nas censuras e na excomunhão. Na seção 15, João Calvino ele nos ajuda a entender o tríplice objetivo do jejum e as suas aplicações. Ele mostra a realidade da prática do jejum como a mortificação da carne. João Calvino fala que a primeira finalidade não ocorre tão frequentemente no jejum público, mas uma vez que a constituição do corpo não é uma só a todos, a condição de saúde não é uma só, assim sendo, se aplica melhor o jejum particular. Então João Calvino mostra que a primeira finalidade da prática do jejum pode ser algo particular, com a finalidade da mortificação da carne. A segunda, ele mostra essa condição de humilhação para o momento de oração e meditação. Ele diz, a segunda é com ambos, ou seja, pode ser praticado tanto de forma pública como de forma privada. Pode a igreja como um todo praticar o jejum em busca de mortificar a carne, para ter uma intimidade maior com o Senhor nos seus momentos de oração, e de jejum, de meditação. E aí ele mostra que isso também pode ser praticado de forma particular e de forma pública. A última finalidade que João Calvino nos mostra é acerca do testemunho de humilhação diante de Deus. Ou seja, uma das finalidades
do jejum é para que o ser humano se humilhe diante do Senhor. E ele diz, de igual modo, também o terceiro, a saber, o testemunho de humilhação diante de Deus, pois essas, às vezes, acontecerá que Deus aflige um povo com guerra, ou peste, ou alguma calamidade. Neste flagelo comum, é preciso que toda a população se faça culpada e confesse a sua culpa. Se, pois, a mão do Senhor ferir alguém em particular, o mesmo vale para um só indivíduo ou para a sua família. Então, quando nós olhamos não só para os nossos símbolos de fé, como para as dogmáticas reformadas, nós observamos essa realidade sobre a prática do jejum. Mas o texto das Sagradas Escrituras que nós lemos, ele não está mostrando nem a finalidade e nem que isso é uma prática, porque isso já era uma prática dentro não só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. Mas o texto ele mostra como nós devemos praticar o jejum. E por que isso é importante? Porque o jejum já era praticado na vida do povo de Deus, tanto na Antiga Aliança como na Nova Aliança. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Levítico capítulo 16, versículo 28 a 31, o texto das Sagradas Escrituras nos diz o seguinte: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todo o vosso pecado perante ao Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Então, lá em Levítico, mostra essa realidade, instituindo a importância de afligir a alma. Isso é o jejum. Quando nós observamos a progressividade da revelação, em Isaías 58, ele também exorta aquele povo a praticar o verdadeiro jejum. E lá nos versículos 4 e 6 diz o seguinte, é uma confrontação para que o jejum não possa ser praticado só algo meramente externo, mas sim algo interior. E o texto das Sagradas Escrituras, em Isaías capítulo 58, versículo 4 a 6, nos diz o seguinte: eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Clamarias tu isto jejum e dia aceitáveis ao Senhor? Porventura não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras da servidão, e deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo? O ponto aqui que Isaías está questionando ao povo de Deus na antiga aliança é que eles estavam praticando o jejum de forma externa, mas as suas práticas não condizia com aquilo que eles estavam fazendo de forma espiritual. O mesmo, mais um pouquinho na frente, em Joel capítulo 1, versículo 14, o texto nos diz o seguinte: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Isso era uma prática comum no Antigo Testamento. Contudo, há várias exortações para que o povo não rasgasse as suas vestes, mas sim o coração. O próprio Joel, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, Jesus, quando está ensinando em Mateus capítulo 6, ele não está
promulgando o jejum, porque isso já era uma prática do povo, mas ele está ensinando como nós devemos praticar o jejum. Assim, Cristo, nesse texto, ele nos ensina como o jejum é uma disciplina espiritual que nos humilha diante de Deus, não para ser visto pelos homens. É isso que, em resumo, o texto nos ensina, que o jejum é uma disciplina espiritual que nos humilha diante de Deus. E nós não praticamos isso para ser visto diante dos homens. E a primeira verdade que eu gostaria que vocês observassem é que nós precisamos entender que o jejum é uma disciplina espiritual não para ser visto pelos homens. O versículo 16 diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Praticar o jejum é algo que humilha o ser humano, no sentido que mostrando a sua total dependência de Deus. Sim, se você tem experiência ou já praticou o jejum, mesmo sendo ele deixando o seu café da manhã ou o almoço, você sabe que a prática do jejum causa dor, mas ao mesmo tempo ela tem uma finalidade de crescimento espiritual. E assim, o jejum, ele há sim uma finalidade para com aqueles que praticam, mas o jejum em si não tem uma finalidade inerente no jejum, como se a prática do jejum, pelo jejum, fosse algo assim que desenvolvesse mais a sua espiritualidade, ou você era um crente melhor do que outras pessoas. Por isso que Martyn Lloyd-Jones, em seu livro O Sermão do Monte, ele diz o seguinte: o jejum deveria ser conceituado como um meio para se chegar a um fim, não como um fim em si mesmo. Então, muito cuidado, você que vai praticar jejum nesse domingo. A finalidade não é a glória do ser humano, mas a finalidade é a mortificação do Senhor, a mortificação do eu, e sim a glória do próprio Deus, e nos colocar na dependência do Senhor, dizendo: Senhor, age em favor do nosso estado. Cristo, ele faz essa exortação naquilo que é conhecido como o Sermão do Monte, o sermão mais conhecido de todas as épocas. E Mateus tem como característica de ensinar um pouco sobre, tem um grande tema sobre o reino de Deus. O reino de Deus, como fala John Stott, é o povo de Deus, no lugar de Deus, debaixo da autoridade e das bênçãos de Deus. Quando Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte, ele está promulgando o estatuto do reino de Deus. E uma das características dos discípulos que fazem parte desse reino de Deus é praticar aquilo que é conhecido como as disciplinas espirituais. Mas essas disciplinas espirituais é para a nossa humilhação, a nossa total dependência de Deus, e não a nossa exaltação. É por isso que o texto ele começa como uma exortação, dizendo: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como hipócritas. Porque o nosso coração ele tem a capacidade de pegar disciplinas espirituais para a exaltação do eu. É por isso que no capítulo 6, no versículo 1, Jesus já começa exortando eles, falando que nós podemos praticar a justiça diante dos homens com a finalidade de sermos vistos por eles. É isso que o versículo 1 do capítulo 6 nos mostra. Ou seja, nós podemos praticar coisas no reino de Deus, mas não para a glória de Deus, e sim para ser visto diante dos homens. Nós vivemos em um período bem difícil, principalmente por causa das mídias sociais. Parece que aquilo que nós fazemos, seja lá entregar uma cesta básica ou a prática de boas obras, tudo aquilo nós precisamos filmar e colocar na internet. E Jesus aqui, ele está sendo duro, dizendo que quando vocês jejuares, não seja como hipócrita. Ele fala essa mesma exortação
No versículo 2, no que toca ao dar esmola, versículo 2 diz: quando, pois, der esmola, não toque a trombeta. Ele fala isso no versículo 5, que está tratando agora sobre oração. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos pelos homens. E ele faz essa mesma exortação quando você e eu praticarmos o jejum. E ele fala que quando nós fazemos algo para ser visto pelos homens, tanto no versículo 2, como no versículo 5, como no versículo 16, eles chamam essas pessoas de hipócrita. A palavra significa o ator, ou um artista, uma pessoa que é um dissimulador. A prática espiritual não é para glorificar a Deus, mas sim para a exaltação do homem. E nós sabemos que o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 23, essa declaração de hipócrita é dada aos fariseus. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 25, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpai o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Assim, nesse domingo nós vamos praticar o jejum. E a pergunta é: como você pensa em praticar essa disciplina espiritual? É algo meramente para a exaltação do nosso eu? Ou a motivação é nós nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Deus nos livre dessa pandemia? Sim, é uma disciplina espiritual. Nós precisamos ter disciplina constantemente, mas de forma alguma essa disciplina é para a exaltação do homem. A segunda verdade que o texto também nos ensina é que como você deve jejuar é praticando o jejum como uma disciplina espiritual para nos alegrar em Deus. Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Agora, Cristo mostra essa diferença totalmente entre os hipócritas e os discípulos, ou aqueles que fazem parte ou que querem praticar o estatuto do reino de Deus e essa disciplina espiritual, a saber, o jejum. Ele fala a mesma expressão, tu, porém, no versículo 3, acerca da esmola. Ele fala a mesma expressão, tu, porém, no versículo 6, mostrando esse contraste totalmente. Os hipócritas, eles praticam o jejum para serem vistos pelos homens. Mas o povo de Deus deve praticar o jejum de uma forma diferente e até mesmo de uma forma alegre. Talvez o apóstolo Paulo, mais na frente, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, ele pega essa mesma ideia de contraste, porque lá no capítulo 3, Paulo mostra a característica dos homens dos últimos tempos, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo, e ele diz assim no versículo 2, de 2 Timóteo capítulo 3, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. E aí, dentro desse mesmo contexto, Paulo mostra para Timóteo algo diferente. E ele pega essa mesma expressão, tu, porém, ele fala isso no versículo 10, tens seguido de perto o meu ensino e procedimento, propósito, fé, longanimidade e amor e perseverança. Ele faz a mesma coisa no versículo 14, dizendo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Mostrando essa realidade também de contraste, onde
A característica do homem nos últimos dias, ele tem até a aparência de piedade, mas o seu coração está distante do Senhor. De forma contrária, Timóteo deveria permanecer no ensino, fazer um bom trabalho de evangelista, mesmo no tempo de aflição. E aqui o texto agora, ele mostra que os discípulos não deveriam se mostrar contristados, mas eles deveriam ungir a cabeça e lavar o rosto. O que seria essa questão de ungir? Isso é um pouco do contexto cultural daquela época, Israel, uma cidade muito quente, uma região muito quente. O óleo na Bíblia ele tem várias finalidades. Você pode ver o óleo para embalsamar um corpo, o óleo como se fosse um perfume. Às vezes o óleo era usado até mesmo como remédio. Mas aqui de forma específica é como se fosse, no nosso contexto, um hidratante. Ou seja, quando você praticar o jejum, viva a sua vida normal e tenha alegria na prática daquilo que você está fazendo. Irmãos, nós precisamos entender que as disciplinas espirituais não é para que de forma alguma nós venhamos nos achar mais espirituais do que outras pessoas. Mas a disciplina espiritual e principalmente a prática do jejum é para nos humilhar diante do Senhor, é para mortificar a nossa carne, é para nos alegrar nas coisas espirituais. Nós agora temos um desejo de conhecer mais a Deus e viver mais para a glória dele no seu reino. E uma das práticas que Cristo nos chama por meio desse texto é que quando nós praticarmos o jejum, nós não devemos fazer para ser visto pelos homens, ou seja, nos colocarmos de forma tristes somente para ser visto, mas nós devemos ter alegria. E quando nós temos alegria no Senhor, o próprio Deus, ele ouve segundo o seu desejo e responde e até nos recompensa. Ele diz no versículo 2: com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Espero que nesse domingo, de forma secreta, você e Deus, ou você, sua família, todos no mesmo lar, pratique esse jejum como uma forma de mortificar o seu eu e ter alegria no Senhor. A prática das disciplinas espirituais é para o bem do povo de Deus. E espero que nesse domingo você pratique o jejum, clamando ao Senhor que use da sua misericórdia para com a vida do seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Nesse domingo, vamos nos reunir, cada um em sua casa, para a prática dessa disciplina espiritual, o jejum. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa desfrutar desse momento, renunciando à sua carne, para que você cresça de forma espiritual. Que Deus te abençoe.